O texto. O texto inicial para a mensagem dessa manhã encontra-se em João, no Evangelho segundo João, e também em Lucas. Vamos ler o texto de Lucas inicialmente. Em Lucas capítulo 23, versos 33 e verso 34, nós temos o seguinte: E quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Contudo, o Senhor Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Esta é a primeira, irmãos, das 7 últimas palavras. As 7 últimas palavras que o Senhor Jesus proferiu na cruz do Calvário. Imagine a cena comigo. 3 cruzes se projetando, sendo erguidas naquela montanha, se projetando no horizonte. No meio está o Senhor Jesus. Do lado direito, um ladrão. Do lado esquerdo, outro ladrão. Condenados pela sociedade, condenados pelo governo. Homens que eram realmente dignos de morte, mas ali no meio estava o Senhor Jesus, o santo, o justo, o inculpado. Cristo morreu da mesma maneira que sempre viveu. O Senhor Jesus, ele veio a este mundo para buscar os pecadores. A palavra diz, ele veio para buscar e salvar o perdido. Ele viveu entre eles, ele viveu entre os pecadores para poder alcançá-los, para poder me alcançar. E nessa manhã eu quero fazer das minhas palavras as palavras de Paulo, porque Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Se existe alguém que é pecador, que precisa ser salvo por Jesus, esse alguém sou eu. Se alguém não acha que é pecador, se alguém não imagina que precisa de Cristo, que não é pecador, essa pessoa realmente não está bem, não está apta para a salvação, porque Jesus veio ao mundo para salvar, para perdoar, para transformar os pecadores. Quando chega a hora de morrer, Cristo morreu crucificado entre eles. Ele veio, ele viveu entre os pecadores, ele veio para alcançar os pecadores, ele veio para perdoar os pecadores, ele viveu assim, ele nasceu entre os pecadores, e quando ele morre, ele também morre entre eles. E você pode vê-lo aí agora, imagine comigo, nessa agonia, na cruz, crucificado entre 2 ladrões. Quando a pessoa está para morrer, na verdade, as pessoas querem ouvir o que essa pessoa tem para dizer. Quais são as últimas palavras dela? Ou então, quando a pessoa está ali na cadeira, né, elétrica, ou nos países, né, onde se tem a pena de morte, vai tomar injeção letal, eles dizem o seguinte: qual é o seu último pedido, ou quais são as suas últimas palavras? Se nós formos fazer uma análise das palavras do Senhor Jesus, nós temos 7, como nós falamos agora no início. Mas a primeira, a quarta palavra e a última palavra ditas pelo Senhor Jesus, elas são orações. A primeira, a quarta palavra e a 7ª palavra. Essas 3 palavras, a primeira, a quarta e a 7ª, a última palavra, são orações que o Senhor Jesus dirigiu ao seu Pai. Ele ora, ele está orando, ele está mantendo comunhão com o seu Pai, com aquele de quem veio toda a sua força para poder viver uma vida sem pecado, perfeita nesta terra. O Senhor Jesus, ele iniciou seu ministério em oração. Ele vai para o deserto, ele passa 40 dias e 40 noites, ele está em oração. Ele inicia o seu ministério em oração e ele termina seu ministério também em oração. Você sabe por que Cristo ele viveu essa vida, a vida perfeita? Ele podia dizer: aí vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. E ele disse também: quem de vós me convence de pecado? Por que o Senhor Jesus, então, conseguiu viver essa vida perfeita, sem pecado, nessa terra? Não apenas porque ele era o Filho de Deus,
Não porque ele tinha poder de andar sobre as águas, e ninguém mais teve esse poder, somente Pedro, pela fé. Foi o único homem, além do Senhor Jesus, que andou sobre as águas. Não era porque era o Filho de Deus, não é porque ele tinha o poder de andar sobre as águas, de ressuscitar os mortos, curar todas as enfermidades. Não, não por isso. Quando ele veio a essa terra, Cristo ele faz um pacto com o seu Pai. Ele fez um pacto com o seu Pai. Ele não usaria os seus poderes divinos sem o consentimento do seu Pai e nem em seu próprio favor. É por isso que ele vai para o deserto. E por 40 dias e 40 noites, ele está sem comer e sem beber. Ele está sendo tentado pelo diabo. Ele está em meio a um calor escaldante. Ele está entre as feras, como diz Lucas. Ele é tentado por todas as coisas, como diz na palavra, mas sem pecado. Tudo que o ser humano jamais poderia imaginar. As tentações que eu e você passamos, elas não são comparáveis às tentações, o nível da intensidade que o Senhor Jesus foi tentado, mas sem pecar. Ele não usou o poder do Pai. Ele fez um pacto com seu Pai. Não usaria os seus poderes, não usaria o seu poder sem o consentimento do seu Pai, nem em seu próprio favor. Então ele aprende a viver uma vida dependente do seu Pai. Uma vida de absoluta dependência do Pai, como ser humano. Quando ele estava nas batalhas do deserto, quando ele estava sendo afrontado e perseguido pelos fariseus, quando ele estava no Getsêmani, e quando ele é levado à cruz do Calvário, em todo momento ele estava dependente do seu Pai, vivendo uma vida dependente do seu Pai. Dependência total, dependência absoluta do Pai. Esse é o segredo da sua vitória. Você sabe por que, às vezes, nós vivemos uma vida derrotada? Você sabe por que, às vezes, nós temos uma vida que não é de acordo com a vontade de Deus e parece que não temos forças, não conseguimos ser aquilo que Deus quer? Você sabe por que, às vezes, nós não conseguimos mudar aquilo que nós temos de mudar, os nossos defeitos, as nossas fraquezas? É porque não aprendemos a depender do Pai, como o Senhor Jesus fazia. Pai, o Senhor Jesus disse na hora da morte, Pai, ele tinha uma coroa de espinhos furando a sua fronte, mas isso não o impedia de enxergar o amor do seu Pai e dizer, Pai, suas mãos estavam pregadas na cruz, ele não podia mais curar as pessoas, nem dar a vista ao cego, mas ele podia orar. Os seus pés não podiam mais andar para alcançar o pecador, para ir quilômetros de distância para se encontrar com a mulher cirofenícia, para encontrar aquela mulher no poço de Jacó, mas isso não o impedia de orar. Seus discípulos o tinham abandonado, todos o tinham abandonado, ele não podia ensinar, mas isso não impedia o Senhor Jesus de orar. O que tem impedido você de orar? O que tem te impedido de orar? É o desleixo, é o tempo, não tenho tempo. O que tem impedido, o que tem me impedido de orar? Irmãos, às vezes quando surgem as dificuldades na nossa vida, quando acontece alguma coisa, ou nós perdemos o emprego, ou um filho sofre um acidente, o primeiro pensamento que vem na nossa mente é que Deus pode ter nos abandonado, não é verdade? Nós pensamos que Deus se esqueceu de nós. Não, Deus se esqueceu de mim. Deus não está ligando para mim. E aqui eu vejo o Senhor Jesus no meio do sofrimento, na dor, da agonia, da morte, perseguido, caçoado, insultado, sangrando, pregado numa cruz. E mesmo assim, ele não permitiu que nada o impedisse de saber que seu Pai o amava e que estava ali com ele. Estou nesse momento falando para alguém que está sofrendo há muito tempo. É você capaz de enxergar o rosto do seu Pai, apesar de você estar passando por tudo isso? Será que nesse momento alguém condenado à morte pela medicina, pela ciência médica, a sua enfermidade não tem mais remédio? E eu pergunto, você é capaz de enxergar o rosto do Pai? Você é capaz de saber que o Pai olha para você, apesar de todas as dificuldades, apesar da sombra da cruz, da ciência médica dizer que não há mais segredo, não há mais remédio para você? Os amigos, quem sabe, lhe rejeitaram, ou você foi traído pelas pessoas que você mais amava, todo mundo te abandonou. Se você se sentir solitário, saiba que apesar de tudo isso,
você ainda pode ver o rosto do seu Pai. Jesus fez isso na cruz do Calvário, sem amigos, abandonado pelos discípulos, odiado pela multidão, castigado pelos soldados, acusado falsamente, crucificado, ferido em agonia, e mesmo assim ele podia dizer: Pai, eu não te vejo, está tudo escuro, mas eu sei que estás aí, eu sei que estás me vendo, eu sei que estás presente. Há uma nuvem escura que está cada vez maior entre mim e ti, mas eu sei que estás aí, eu sinto cada vez menos, mas eu sei que estás aí. O peso do pecado pesava mais e mais sobre ele. Somos capazes de fazer isso hoje? Pense agora no outro aspecto também, nesse texto bíblico. Na hora da agonia, o Senhor Jesus clama ao seu Pai. Mas quando ele clama ao seu Pai, ele não está clamando, ele não está clamando ao Pai pedindo ajuda para si mesmo. Se você estivesse condenado, pense agora, por alguma enfermidade, ou com certeza você se ajoelharia para orar e pedir a Deus que lhe devolvesse a saúde. Na verdade, é a primeira coisa que nós fazemos. Quando a gente tem qualquer problema, a primeira coisa que a gente faz é dizer: Senhor, eu estou com medo. Senhor, apareceu um carocinho aqui no meu braço. Senhor, eu estou com medo. Senhor, me ajuda, me cura. Isso é normal. Isso é natural do ser humano fazer isso. Se nós não fizéssemos isso, nós não seríamos humanos. Se alguém está desempregado, a primeira coisa que ele vai fazer é orar a Deus: Senhor, me dá um novo emprego, me ajuda. Se você está na prisão, a primeira coisa que você vai fazer, todo mundo que está na prisão, mesmo que não seja boa gente, o que ele quer fazer é sair da prisão. E se você está ali, você quer que Deus te dê a liberdade. Mas aí está o Senhor Jesus. Ele está cravado numa cruz. E as primeiras palavras que o Senhor Jesus poderia dizer era: Pai, tira-me daqui. Pai, eu estou sofrendo, eu sou inocente. Me liberte. Ou então, acalme a minha dor, Senhor. Eu não quero sentir essa dor. Ou então ele poderia dizer como Pedro: Senhor, salva-me. Mas na hora daquela agonia, o Senhor Jesus, ele não ora por ele ora pelos outros. Ele não ora por si, mas ele ora pelos outros, os insensíveis que estão ao seu redor. Não é pelos amigos que ele ora. É muito fácil orar pelos amigos, é muito fácil orar pelas crianças, é muito fácil orar pelos familiares, pelas pessoas de bem. Mas você sabe por quem que o Senhor Jesus orou? A palavra diz que ele ora pelos seus inimigos, ele ora por aquele que o esbofeteia, ele ora por aquele que está pregando as suas mãos, aquele que cuspiu em seu rosto, aquele que colocou a coroa de espinhos na sua fronte. Ele ora pelos seus inimigos e pede que Deus lhe perdoe. Ah, meus irmãos, na cruz do Calvário, Cristo viveu tudo aquilo que ele pregou a vida inteira. Cristo não era uma farsa, uma teologia utópica, uma pregação bonita, mas ele era a personificação do perdão e da vida. No Sermão do Monte ele disse: perdoe os seus inimigos, e na cruz do Calvário ele vive a mensagem de amor e de perdão. Cristo sai da teologia, ele saiu da aplicação teológica, ele saiu muito além da beleza das palavras, ele entra na realidade do perdão, ele pratica o que ele pregou, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Você é capaz de orar pelos seus inimigos? Talvez, se você está vivendo bem, se você tem um bom saldo na conta, o seu inimigo está lá do outro lado do mundo. Então é muito fácil orar pelos inimigos. O inimigo não está nem perto de você, o inimigo não está lhe fazendo mal. Você tem boa saúde, está tudo bem. É muito fácil orar pelos inimigos. Eles estão bem distantes de você. Mas tem pessoas que não conseguem orar. Tem pessoas que não conseguem mais orar, nem apenas se alguém contesta aquela pessoa. Sabe, aquela pessoa que diz: olha, você não está certo, a pessoa já fica diferente com ela. Já podemos ficar diferente com aquela pessoa, não gostar da pessoa. Se alguém diz alguma coisa que você não gostou, se alguém tem uma opinião diferente da sua, você já fecha o rosto, fica diferente, muda o tom de voz e não consegue mais nem disfarçar. Você precisa aprender o básico. Eu preciso aprender o básico. E se eu não estiver disposto a me sentar na escola do ABC de Cristo, eu não posso entrar no reino dos céus. Ah, irmãos, nós precisamos aprender o básico da fé. Sabe, nosso problema, quem sabe é que nós estejamos muito absortos, muito orgulhosos de conhecer tantas coisas, de ter tantas revelações, e nós não podemos nos esquecer do básico da fé. Eu preciso aprender o básico da fé, eu preciso aprender as lições
da escolinha de Jesus, do primário de Cristo, do ABC de Cristo, senão não entrarei no reino dos céus. Então, se tudo está bem, se o inimigo está longe, é fácil orar pelos inimigos, mas numa situação difícil, eu posso orar pelos inimigos de mim mesmo, eu não posso. Mas se Cristo está em mim, se Cristo habita em mim, se Cristo habita em você, logo não é você mais quem vive, mas Cristo vive em você. Essa foi a primeira palavra do Senhor Jesus. E o objetivo de falar sobre ela aqui é para que nós possamos entender a quarta palavra. A quarta palavra do Senhor Jesus. O texto que registra a quarta palavra, nós temos ele em Mateus capítulo 27. Em Mateus capítulo 27, versículo 46, nós temos o relato, na quarta palavra, que por volta da hora nona, diz a Escritura, o Senhor Jesus clamou em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o texto de Mateus, capítulo 27, versos 46 a 49. Nós lemos aqui apenas o primeiro texto, o primeiro verso. Esse texto, irmãos, que nós acabamos de ler, ele é um texto que relata o momento mais doloroso na vida do Senhor Jesus. Ele está pregado na cruz, ele está impossibilitado de se mexer, está pagando o preço da nossa culpa. Você pode pesquisar, você já pode ver no YouTube, documentários médicos sobre o que acontecia com a pessoa que era crucificada, a impossibilidade de respirar, todo o sofrimento. E lá está o Senhor Jesus pagando um preço pelo pecado que não é dele, mas era meu e seu. E ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Tem alguns comentaristas que dizem assim, naquele momento que ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? É porque o Senhor Jesus está delirando ali. Ele começou a delirar, não sabia mais o que estava falando, tamanha era aquela dor. O sofrimento físico na cruz era tão grande que aquela exclamação dele dizendo, Pai, Deus meu, né? Pai não, Deus meu, por que me abandonaste? Era por causa da dor. Bem, não é isso. Não é isso. Eu não concordo com isso. Eu acredito que os irmãos também aqui não concordam, porque Cristo, ele não delirou em momento algum, e ele sabia muito bem o que estava acontecendo. Ele estava cumprindo o plano perfeito do seu pai, o plano que havia sido desenhado antes da fundação do mundo. Ele estava consciente até o último minuto, tanto que no final ele diz, está consumado. Só quem diz está consumado é quem está acompanhando todos os passos que precisam acontecer em um plano. E quando sabe que o plano finalizou, ele finaliza. Não eram os soldados romanos que estavam finalizando, não era nada que estava sendo feito que ele não tivesse controle. Mas ele está no controle de tudo e ele diz, agora sim terminou. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele tem o controle de tudo, a todo momento. Não é o homem quem tem o controle, não é o homem quem faz, não é você quem determina, não sou eu quem tem o volante nas mãos para determinar a minha vida. É o Senhor quem está no controle de tudo, mesmo que não pareça. E ele diz, está consumado. Aquele sofrimento físico, ele é terrível, sim. Era um sofrimento físico terrível, mas mesmo assim, não existia a menor dúvida de que o Senhor estava chegando ao momento final, o sacrifício para salvar o homem e fazer a vontade do seu Pai. A ideia de salvar o homem, a ideia de fazer a vontade do Pai, da salvação, ela estava acima do próprio sofrimento. Mas ali há uma expressão de abandono, porque Cristo usa a palavra do Salmo 22, e ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Como nós podemos entender aqui? Cristo está naquele momento onde ninguém esteve, nem antes, nem depois. Ah, mas crucificação acontecia todos os dias por Roma, mas não aquela. Aquela era diferente. Cristo estava portando os pecados do mundo inteiro. Ele era o portador do pecado. Ele estava destinado a pagar o preço pela minha redenção, pela sua redenção. E agora ele estava bebendo aquele amargo cálice que havia recebido no jardim do Getsêmani, mas que tinha sido determinado antes da fundação do mundo. O que acontecia ali é algo, irmãos, assombroso, que nós, humanamente falando, não temos condições de compreender completamente. O que se passava na alma de Cristo? O que ele podia dizer? Ele estava afastando-se mais e mais. Era uma oblação. Ele mesmo estava se tornando ali pecado para pagar o preço pelos nossos pecados. Ele não pecou, mas estava sendo considerado como pecado.
Então, esse conteúdo de tudo isso, do sofrimento de Cristo, é inacessível para a nossa mente, para que nós possamos entender. E naquele momento, Cristo procura um verso, procura uma palavra da Escritura, e a única palavra da Escritura que vai se encaixar com aquele momento é a do Salmo 22. E quando ele está usando o Salmo 22, ele diz Elohi, Elohi. E esse Elohi é o aramaico. E Mateus diz Eli, né? Marcos fala Elohim, Mateus diz ali. E essa é a única ocasião, mesmo na cruz, em que o Senhor Jesus, ele não invoca a Deus, ele não diz Pai, ele diz Deus. Você vê que logo na primeira palavra, ele diz Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Agora, nesse momento, ele não diz Pai, mas ele diz Elohim, ele diz Deus. Será que Deus deixou de ser seu Pai? Não. No Getsemane, quando Cristo está ali naquela angústia, ele se apega ao Pai e ele diz, Pai, Abba, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, tudo que é possível. Mas no momento em que está sendo pregado na cruz também, ele diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mas nesse momento agora de sofrimento, quando ele está recebendo todo o peso do pecado sobre si, a face do Pai está oculta. A face do Pai não é mais visível, está oculta. E é apenas no final, na última palavra, na sétima e última palavra, ele recupera mais uma vez a presença da face do Pai e diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aqui Cristo está como que abandonado neste momento aqui. É um momento dessa jornada de peregrinação, 6 horas, da terceira à hora nona, e durante quase o tempo inteiro, nesse momento aqui, é como se fosse eclipsado a face do Pai. Ele não tem acesso ao Pai. Isso enche de terror. O Pai, o Abba, está fora de alcance. O Abba não está ouvindo. A intimidade com o Abba agora é quebrada. Uma intimidade que nunca tinha sido quebrada antes. Acontece uma brecha aqui. E o Senhor Jesus não está disposto a aceitar essa brecha de separação entre ele e o seu Pai. Como Abraão e Isaac, o pai estava ali, o pai havia subido junto com o seu filho até o Calvário, mas agora o filho não consegue vê-lo mais, não consegue como se senti-lo. E é nessa hora ali, nesse momento, como se o pai não estivesse ali, entenda o que está acontecendo na cruz, e o Senhor Jesus só pode dizer, Elohi, Deus meu, porque me desamparaste, não sinto a tua presença. O Senhor está lá, mas não como Abba. Não como Abba, como Pai. Agora não há um sentido de filiação, não há um senso do amor de Deus, não há um senso da aprovação do seu Pai, porque Cristo está, como diz Paulo, se tornando pecado. Oh, irmãos, que mistério da palavra, que mistério do plano de salvação. Ele está se tornando pecado por cada um de nós e recebendo o peso do pecado, sendo portador de pecados naquele momento. A morte está próxima, o final está próximo e não há ninguém para ajudar. Não há uma escritura, um texto da palavra, um salmo para encher a mente. Não há certeza ali, humanamente, como homem. Não há alegria antecipada. E a única coisa que ele pode dizer é Elohi. O pai havia dito antes, este é o meu filho amado, no momento do batismo. Em Mateus 17, este é o meu filho amado. Quando os gregos pediram para ver o Senhor Jesus, este é o meu filho amado. Ele precisava dessas palavras, mas agora não podia. Ele ouve apenas o escárnio, as maldições, os sussurros do príncipe das trevas, dizendo, você está sozinho. Porque naquele momento, era o pai que estava o entregando a si mesmo como oferta pelo pecado. E tudo falava da ira do Pai contra o pecado. É nessas circunstâncias, na dor, na solidão, em meio aos sussurros de Satanás, a surdez do céu, sobre a ira de Deus contra o pecado, que o Senhor está contraído sobre esse fardo, ele está se tornando o pecado do mundo, ele está carregando sobre si o meu pecado, o seu pecado, do mundo inteiro, ele está sendo responsabilizado por todos os erros, por todas as culpas, em seu corpo, condenando em sua carne, condenado pela culpa dos pecados que ele não cometeu. Os olhos de Deus são tão puros que eles não podiam olhar para ele com carinho, com amor. Nem o céu podia olhar para ele. E Cristo está dizendo, Pai, Pai, por que me abandonaste? Ele podia dizer, Deus, Deus.
Irmãos, o que significa esse clamor de abandono? Por que Deus abandona seu filho? Ou será que Deus abandona seu filho? Deus abandona algum dos seus filhos nos momentos mais difíceis? Se a vida do Senhor Jesus foi uma vida perfeita de comunhão com o seu Pai, porque Deus o abandonaria na hora mais difícil? Deus não abandonou o povo de Israel quando eles estavam diante do Mar Vermelho, e eles clamaram, e Moisés clamou, e o Senhor abriu o mar. Ele não abandonou os filhos de Israel, e o mar foi aberto. Deus não abandonou os 3 jovens na fornalha ardente, e eles foram libertos. Deus não abandonou Daniel na cova dos leões. Deus não abandonou Davi quando ele estava sendo caçado como animal todos os dias pelo rei Saul. Deus não abandonou Elias para ser entregue à perseguição de Jezabel. Ele prometeu que nunca irá lhe abandonar, que nunca irá te deixar. Está convosco todos os dias. Ele diz que até uma mãe pode se esquecer do filho que mama, mas que ele nunca se esqueceria de você. Então, como é que naquele momento, o momento mais crítico, o pai, aparentemente, ele se esquece do seu filho, amado em quem se compraz? Em que sentido Deus se afastou do seu filho? Bem, vamos entender esse assunto. Salmo 22, verso 1, é o salmo que o Senhor Jesus usa na quarta palavra. Ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Cristo deve ter aprendido com certeza esse salmo quando criança ainda, é o Salmo 22. E o Salmo 22 era uma profecia do que um dia iria acontecer na cruz do Calvário. É uma profecia. Mas no mesmo Salmo 22, verso 1, quando fala Deus meu, por que me desamparaste? Na sequência, você vai ter o versículo 2, apresentando um clamor de tristeza do salmista, que aqui é um salmo messiânico apontado para Cristo. E no verso 3 você vai encontrar, então, a palavra que diz assim, contudo, tu és santo. Contudo, tu és santo. Quer dizer que Deus abandonou seu filho porque Deus é santo? Para que nós possamos entender isso melhor, nós precisamos de um texto no Antigo Testamento. Esse texto se encontra em Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Em Abacuque, capítulo 1, versículo 13, vai nos fazer entender melhor esse texto. Esse verso diz assim, tu és tão puro de olhos, tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Agora, quando você junta as peças aqui, nós começamos a entender o que acontece na cruz do Calvário. O Senhor Jesus está pagando o preço do pecado. Do pecado de quem? Dele? Claro que não. Ele está pagando o preço do seu pecado, do meu pecado, de todas as coisas ruins que você já fez, das coisas que você faria no futuro, mesmo que você ainda viesse a nascer mais de 2000 anos depois. Ele está pagando o preço do meu pecado, das coisas que apenas eu sei que fiz, das coisas que apenas você sabe que fez, das coisas que você esconde das pessoas. Ele está pagando o preço do pecado de todos os seres humanos, de todos os tempos. Você está vendo isso que aconteceu agora ali em Israel, dos terroristas do Hamas? Bem, ele está pagando o preço daquelas brutalidades dos terroristas, dos assassinos, dos estupradores, dos mais miseráveis seres humanos que já viveram nessa terra, que já pisaram um dia nesse mundo. Todos os pecados havidos por haver, os imaginados, os acontecidos, ao longo da história desse mundo, desde Adão até o último pecado, até se encerrar a oportunidade de graça, os pecados mais repugnantes, as maiores atrocidades que já foram cometidas, que estão acontecendo agora, lá em Israel, na Ucrânia, no mundo da Primeira Guerra, na Segunda Guerra, todos os pecados que são cometidos hoje e amanhã e depois, todos os pecados de todos os tempos, de todos os homens, foram colocados sobre os ombros do Senhor Jesus naquela cruz. Ai, irmãos, em teoria até, é muito fácil só falar sobre isso. É muito simples para o mero pensamento humano, para o meu pensamento humano tentar entender isso, procurar saber, crer, entender que os pecados de todas as eras foram colocados sobre o meu Senhor Jesus na cruz do Calvário. Cristo estava sentindo, mais do que a cruz, ele estava sentindo o terror psicológico do pecado. O medo, o terror, como aquela pessoa que está ali para ser morto, aquela pessoa que está para ser queimado vivo, para ser trucidado, ansioso, o coração acelerado. Cristo estava sentindo tudo isso multiplicado
sobre ele. Foi isso que aconteceu naquela cruz. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então o texto de Abacuque 1, verso 3 agora fica compreensível quando o Senhor Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Abacuque diz: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. O mais terrível do pecado, entenda, o mais terrível do pecado é a separação que ele provoca entre o Criador e o ser humano. E Cristo estava no lugar do ser humano pecador, que é afastado do Pai por causa do pecado. O mais terrível do pecado é o que está retratado na cruz do Calvário. O pecado separa Deus, o Pai, do seu Filho. E os olhos do Pai são tão puros que não podiam contemplar a iniquidade. E Cristo, naquele instante, ele estava se transformando, recebendo o peso da iniquidade sobre si. Toda a iniquidade estava sobre ele. É por isso que Romanos 15, verso 3, também diz: as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Deus meu, por que me desamparaste? A resposta é: porque tu és santo. Essa é a resposta que ele dá. O pior do pecado não é o ato em si. O pior do pecado é a separação que ele provoca entre Deus e o homem, entre Deus e a criatura. Agora nós precisamos entender, irmãos, qual é o conceito de pecado. O que é pecado? Não diga que pecado é a transgressão da lei. Não, não diga, está errado. Pecado não é a transgressão da lei. A palavra de Deus não diz isso. O texto de 1 João 3,4 diz assim, que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Mas veja, o pecado, em primeiro lugar, aquele que pratica o pecado, existe algo antes, e depois ele transgride a lei. E aí João diz, o pecado é uma transgressão da lei, mas também transgride a lei. Em outras versões mais acertadas, diz, o pecado é iniquidade. Então, antes do pecado se traduzir na mera transgressão da lei, no formalismo, no legalismo, daquilo que é certo ou errado fazer, o pecado é um sentimento de rebelião. Iniquidade é mais do que pecado. Iniquidade é mais terrível do que pecado, porque é algo que existe dentro do coração do ser humano, que se levanta contra Deus. Então, todo aquele que comete pecado, ele também, ele infringe a lei de Deus. Então, se eu digo, irmãos, hoje eu estou também com paletó, quer dizer, quem está com paletó, eu estou com a camisa também. Há algo a mais. O texto bíblico diz, aquele que comete pecado também infringe a lei. Antes do pecado ser transgressão da lei é outra coisa. O pecado não é só a transgressão da lei, é algo mais profundo, é algo mais nefasto, algo mais terrível. Se nós formos fazer uma lista de pecados, nós vamos citar os piores aqui, por exemplo, matar, roubar, mentir, tá? Roubar, mentir, adulterar, cobiçar, desonrar pai e mãe, pecados. Nós vamos fazer uma lista enorme de pecados. Mas se nós olharmos bem, se eu dissesse nessa manhã que tudo isso, matar, roubar, mentir, adulterar, tudo isso não é pecado. O que é que nós íamos pensar? Isso não é pecado? Não, isso não é pecado. E isso que eu estou falando também não é heresia. Porque a palavra de Deus diz. A palavra diz em Gálatas 5,19: ora, as obras da carne são conhecidas. As obras da carne, se substitui carne por pecado. As obras do pecado são conhecidas. Aí Paulo vai dizer, as obras da carne são manifestas. Então, estar no pecado é estar na carne. Estar no pecado é estar na carne. Estar na carne é estar no pecado. Estar no pecado não é estar quebrando a lei. Estar no pecado não é roubar, matar, beber, se drogar. Paulo diz, o fruto do pecado, os resultados do pecado, as consequências de estar no pecado são as seguintes. É tudo que o pecado faz. Então, os frutos do pecado são prostituição, impureza, tudo isso que Gálatas fala. Gálatas 5, 19 a 21. Tudo isso é fruto do pecado. Então, nós temos de entender, irmãos, que o ser humano, ele não é pecador porque ele mata. Ele não é pecador porque ele rouba. Ele não é pecador porque ele desobedece a Deus. O ser humano mata porque é pecador. Ele rouba porque ele é pecador. Ele assassina porque ele é pecador. Antes de fazer, é. O problema do ser humano não é que ele matou, que ele roubou. E por isso ele se tornou um pecador. Ele é pecador antes.
Ele é um pecador, e sem Cristo, porque ele é pecador, ele acaba matando, roubando, mentindo, fazendo tudo de errado. É por isso que o Senhor Jesus disse, ou você faz a árvore boa e o seu fruto bom, ou você faz a árvore má e o seu fruto mau. Mateus 12:33. Primeiro se faz a árvore, se é boa ou ruim, e depois o fruto. Primeiro se analisa a árvore. A árvore determina o fruto. O nosso problema é que muitas vezes nós queremos mudar o fruto sem ter mudado a árvore. É como aquela velha história do pomar. Nós já sabemos. Vamos dizer que você tem um pomar e você não quer que o pomar produza laranjas. O que é mais fácil fazer? Qual é a coisa mais fácil fazer? O que é que eu faço para o pomar não dar laranjas? Tem 2 caminhos. O primeiro é eu pegar um facão e ficar montando guarda dia e noite debaixo do pé de laranja. Aí no momento que aparece uma laranja, eu corto. Só que quanto mais você fazer isso, vai fazer isso pro resto da vida. O pé de laranja vai continuar dando laranjas. Então você está focando no fruto, pensando no fruto, falando no fruto, e esqueceu da árvore. E aí nós julgamos as pessoas pelo fruto, mas não podemos mudar o fruto sem mudar a árvore. Ou você faz a árvore boa, o Senhor Jesus disse, ou você faz a árvore mal. Não é uma coisa que está relacionada ali interiormente ao que se faz, mas quem você é por dentro. Então, a sua personalidade, a sua falta de paciência, a sua falta de fé, tudo isso é incredulidade, sem motivo. As palavras duras que você fala, se você não tem representado Cristo para sua família, a forma como você trata o seu esposo, a sua esposa, não tente mudar isso de fora para dentro, porque senão você vai se frustrar. Você vai se angustiar, você vai ficar desanimado. Não é a bebida que você bebe que te faz pecador. É porque você é pecador, e porque você é pecador, então você bebe. Não é a droga que a pessoa usa que faz ela ser pecador. É porque ela é pecador primeiro. O pecado está dentro do coração. E é por causa disso que ele usa a droga. É por isso que Jesus vem trabalhar, transformar. E é o Espírito de Deus que transforma. Muda a árvore. E mudando a árvore, se muda o fruto. Nessa manhã, deixe o Senhor Jesus te fazer uma árvore boa. Você precisa nascer de novo. Lembre de Nicodemos. Lembre do que o Senhor Jesus disse para Nicodemos. O vento sopra onde quer, mas você não sabe de onde vem nem para onde vai. Deixe Deus fazer essa obra maravilhosa na sua vida. Cristo já pagou o preço lá na cruz do Calvário. Cristo já pagou esse preço. Se o ser humano não fosse um pecador, ele não pecaria. Nada disso existiria. As obras do pecado, os frutos do pecado. Mas nós, irmãos, enquanto não temos a natureza de Cristo, nós não podemos nos preocupar somente em não fazer errado, em não matar, em não roubar, não adulterar, não mentir, porque nós vamos estar perdendo tempo para sempre tentando corrigir as coisas pelos frutos. Tem muita gente hoje que diz que é impossível obedecer a Deus, é impossível guardar os mandamentos, é impossível viver uma vida perfeita com Cristo, viver sem matar, sem roubar, sem mentir, é impossível. Claro que vai ser impossível. É impossível, porque se você estiver querendo que o pomar não produza a laranja, cortando a laranja, nunca vai dar certo. Ele vai ficar ali pro resto da vida produzindo a mesma laranja e você frustrado. Não queira consertar a sua vida de fora para dentro, mas deixe Deus transformá-la de dentro para fora. Há a maneira mais inteligente de acabar com as laranjas. Em lugar de você ficar cortando a laranja, arranca o pé de laranja. Ou então deixa Deus colocar um enxerto ali, como Paulo diz em Romanos. E aquele enxerto do Espírito entrando na tua vida, no teu coração, faz você dar um fruto diferente. Irmãos, o pecado é o pé de laranja. E os atos pecaminosos, tudo, roubar, o matar, o mentir, o beber, o se drogar, o se prostituir, tudo isso são as laranjas, é o fruto. Eu não posso concentrar, você não pode concentrar sua atenção em cortar sua laranja. O que é a laranja? A impaciência, a dureza, a incredulidade, as laranjas podres. Você tem de, ou arranca, deixa Deus arrancar o pé de laranja, colocar outro novo, ou deixa ele colocar um enxerto. E só Cristo quem pode fazer isso. Só Cristo pode mudar o interior. Só Cristo pode alterar aquilo que não tem jeito. O problema não é você ir no bar e beber. O problema é o desejo pecaminoso que te leva para o bar, é o pecado. O problema não é você ser um incrédulo, ser um descrente como Tomé. O problema é a voz do pecado que te leva a ser um incrédulo e um descrente. O problema não é você falar com seu pai, ou com seus filhos, com a sua esposa, ou com os amigos, né, da forma errada, não ser um bom testemunho de Jesus. O problema é o pecado em você, a voz do pecado que fala daí de dentro e que te faz ser assim.
Então, tudo isso que Cristo sofreu era porque o Pai não podia olhar para o pecado. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Será que Cristo hoje, como ele me contempla? Como Deus, aquele que é tão puro de olhos que não pode ver o mal, ele está olhando hoje para mim. E tudo que Cristo passou, ele passou para que o preceito da lei se cumprisse em nós. Romanos capítulo 8, verso 4. O preceito da lei precisa se cumprir em nós. O verdadeiro seguidor de Cristo, ele não é apenas uma casca, ele não é superficial, ele não é uma fachada. Cristo não veio para que eu tivesse uma fachada bonita de cristão, para que eu fosse, aos olhos de todo mundo, um bom cidadão. Ele não veio para que eu tivesse uma Bíblia e andasse com ela debaixo do braço, e vestisse um bom terno, e fosse para a igreja no domingo, para um círculo de oração. Cristo não veio para que eu fosse algum pregador do fim dos tempos, para decorar salmo, para decorar profecia. Cristo veio para transformar o seu coração. Cristo veio para transformar o meu coração, para limpar a sua mente, para corrigir o pecado de dentro para fora, não só para corrigir fora, não exteriormente, mas para transformar. Aí vem a pergunta, então, para nós finalizarmos. E se matar, roubar, mentir, adulterar, é tudo fruto do pecado. Então, o que é pecado? Voltando mais a esse ponto. O que é pecado? É simples. Se você é justo, se alguém é justo, é porque está em Jesus. Porque Jesus é justo. Cristo é a pessoa justiça. Em que momento o ser humano se torna um pecador? Quando ele se afasta de Jesus, que é a pessoa justiça. O ser humano, ele somente é justo quando está em Cristo, quando ele está vivendo a vida em comunhão com Cristo ali, todo o tempo, as 24 horas do dia. No momento que você se afasta do Senhor Jesus, então o pecado vem com aquela boca horrível e fala dentro do nosso coração e diz, vai para o bar, vai para a droga, vai fazer aquilo, vai fazer tudo aquilo, descrer, ser uma figura horrível. Você se afastou de Jesus, então se torna um pecador. Pecador é quem está separado de Jesus, porque pecado é separação de Deus. Pecado é separação de Deus. Existem dois tipos de pecadores até. Dois tipos. Existem aqueles pecadores que com um pouco de força de vontade, ele não mata, ele não rouba, ele não mente, ele guarda a lei de Deus, os 10 mandamentos, ao pé da letra. É uma pessoa exemplar. Exemplar. Prega na igreja até. É o pregador, é o presbítero, é o diácono, é o pastor. Ele devolve o dízimo da hortelã, do endro, do caminho. Ele jejua 2 vezes por semana. Quem é esse tipo de pecador? Exemplo, jovem rico. O jovem rico é o típico exemplo de pecador que guardava os mandamentos, que tinha uma vida moral perfeita. Ele fazia tudo da forma correta, mas no coração não tinha lugar para o Senhor Jesus. Irmãos, a salvação não é fazer coisas. A salvação não é ser zeloso apenas pelas coisas, embora isso seja um resultado do fruto do Espírito. Mas não pense que você vai ser salvo por ser um bom membro da igreja e por fazer coisas. Romanos 8, 6-8 diz, o desejo da carne é inimizade contra Deus, porque tudo que a carne deseja, que o pecado deseja, é inimizade contra Deus, porque não está sujeito à lei de Deus, e a lei de Deus é a vontade de Deus. Então tem muita gente que pensa que guardando os mandamentos já está salvo, não está. É possível guardar os mandamentos, a lei de Deus, ser um cristão perfeito, e mesmo assim está completamente perdido. No caso do jovem rico. O jovem rico é um exemplo disso. O outro tipo de pecador é aquele que vive uma vida moralmente errada. Aquela pessoa que está quebrando, fazendo tudo de errado. Exemplo, Maria Madalena. Se eu colocasse, quem sabe, nessa manhã, diante de você, Maria Madalena e o jovem rico, o que é que nós iríamos fazer? A gente ia olhar para o exterior e eu ia pensar que o jovem rico estava salvo. Não, o jovem rico está salvo. O jovem rico é perfeito. Ele é um exemplo. Maria Madalena está perdida. Só que diante de Deus, os dois estavam perdidos. Diante de Deus, ambos estavam perdidos, porque eles estavam separados de Deus. Eles não tinham tido um encontro ainda com Cristo. Quando Jesus veio a esse mundo, ele não veio só para nos ensinar a guardar mandamentos, a fazer coisas. Ele veio para nos reconciliar com o Pai. Religião, estar em Cristo, a verdade é essa, não é vestir a camisa de uma igreja, não é andar com a camisa de um pequeno grupo da igreja A, igreja B. Não, salvação é estar com Cristo. E no dia que nós aprendemos isso, viver com Cristo, a nossa vida tem outra dimensão.
porque aí nós estamos vivendo no Espírito. Vivendo no Espírito. Estar em Cristo não é ir à igreja, não é ir para a sua igreja uma vez por semana, no domingo ou no sábado. Estar em Cristo não é ter uma Bíblia para que todo mundo veja, ou ler a Bíblia, nem isso. Estar em Cristo não é estudar a Bíblia também de vez em quando, nem fazer uma oração, nem ouvir uma pregação. Isso não é estar em Cristo. Estar em Cristo é permanecer com Ele, é levantar-se com Jesus, escovar os dentes com Jesus, lavar o rosto com Jesus, tomar o café da manhã, entrar no ônibus, ir para o trabalho, comprar, vender, estudar com Jesus, ao lado de Cristo Jesus. Ao lado de Jesus. Então, por que tem cristãos que vai à igreja, estuda a Bíblia, mas maltrata a esposa, maltrata os filhos, maltrata todo mundo? Porque ele nunca entendeu o que é estar com Jesus. Ele pensa que é cristão só porque ele se batizou. Por que você encontra, às vezes, um cristão por aí que ele estuda a Bíblia, é um fervoroso, é um grande pregador, mas dentro de casa, por quê? Por quê? Porque ele ainda não aprendeu o que é ter um encontro verdadeiro com Jesus. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos olhar para aquela cruz do Calvário e olhar para ela, saber que aqueles pecados que estavam ali sendo pagos pelo Senhor Jesus não eram os pecados do mundo, eram os meus pecados, eram os seus pecados. E que nós amamos tanto o Senhor Jesus, que nós queremos viver uma vida com Ele, que nós não queremos mais fazê-lo se desagradar. Porque toda vez que você peca, é como se você estivesse martelando aquele cravo nas suas mãos. Sabe o que você precisa? Sabe o que eu preciso? Que Cristo entre na sua vida, que Ele revolucione a sua vida. Não olhe para o que você faz, olhe para quem você é, olhe para o que Cristo pode fazer em sua vida e Ele vai mudar os frutos da sua vida, porque a vida eterna é esta, é conhecê-lo, é estar com Jesus. O seu problema não é a droga, nem o caráter, nem nada, nem matar, nem roubar. Esse não é o seu problema, esse é o fruto do problema. O problema é que, quem sabe, você esteja longe do Senhor Jesus. Que nessa manhã nós possamos ir até Ele, possamos abrir o coração a Ele, possa entregar a sua vida a Ele, porque Ele está falando aí agora com você. Oremos. Querido Pai, na cruz do Calvário foi revelado a face mais perversa do pecado. Na cruz do Calvário. O teu filho, ele pagou o preço pelas nossas transgressões. Ele sentiu a separação. Ele sentiu o peso de toda a culpa. Ele sentiu o peso da dor por pagar o preço. Ele sentiu o peso da separação. E hoje nós temos a graça de ir até a tua presença e ter os nossos pecados perdoados pela fé no seu nome. Seja conosco. Aqui estamos te suplicando que nos receba de volta, que habites em nós, que apague as nossas transgressões, que nos dê um novo coração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Glória Deus.